Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Actinidia chinesa, ou groselha chinesa, pareceu a um dos criadores semelhante a um pequeno pássaro. Daí veio o segundo nome de planta, kiwi. A liana cresce muito, ocupando muito espaço no apartamento. Mas se você decidir adquirir essa flor para o quarto, terá muito prazer. Cuidados em casa. O kiwi é uma planta decídua, mas se você fornecer o regime correto de temperatura e a umidade adequada, a liana não perderá as folhas no inverno. Localização e iluminação para o desenvolvimento normal dos actinídeos. É preciso muita luz e sol. As janelas amplas ao sul são as melhores. No verão, no entanto, você terá que sombrear o arbusto para evitar queimaduras nas folhas e, no inverno, você definitivamente deve aumentar as horas de luz do dia para 12 a 14 horas artificialmente. Um excelente local é uma varanda de vidro aquecida. Se você colocar o vaso em outros locais, não tão iluminados, o arbusto não desaparecerá, mas não ficará tão apresentável. Uma vez por semana, certifique-se de mover o vaso de kiwi um quarto de volta para que as videiras se desenvolvam uniformemente em todos os lados. Temperatura. Embora a actinidia chinesa pertença a plantas subtropicais, ela não tem medo do frio, e temperatura ideal para sua manutenção será de mais 19 a 24 graus Celsius. Se estiver mais quente, é ruim. Cuide também para que o animal não sofra os efeitos nocivos das correntes de ar. O pote pode ser levado para o ar fresco, mas só pode ser colocado em um local protegido de ventos. No inverno, você pode reduzir a temperatura para mais 12 a 16 graus. Tente evitar flutuações bruscas nas leituras de termômetro. Isso terá um efeito negativo no desenvolvimento da liana. Você pode transferir o kiwi para uma varanda isolada, em um local fresco e silencioso. O arbusto deixará cair as folhas e descansará até a primavera. Rega a actinia moderadamente, mas com regularidade. Aproximadamente uma vez a cada 3 a 4 dias. Despeje água no vaso. Aguarde 30 minutos e, depois disso, drene o excesso de umidade da bandeja. Certifique-se de que o substrato não seque. Isso é muito prejudicial. Umidade do ar na estação quente. Coloque um umidificador próximo aos actinídeos. E não se esqueça de borrifar o arbusto com água temperada não fria. É possível colocar o vaso em um recipiente com argila expandida úmida, mas o fundo do vaso não deve, a hipótese alguma, estar em contato com o nível da água. De tempos em tempos, providencie uma leve chuva quente, molhando o cipó e o solo em que ele cresce o máximo possível. Não faça isso quando a planta tiver florescido, pois a umidade acumulada nas flores impedirá a polinização. Solo. Das misturas de solo prontas, a melhor opção para o kiwi é o solo cítrico. Se desejar, você pode diluí-la com uma pequena quantidade de areia, vermiculita ou perlita. Se você mesmo for formar a mistura, siga estas proporções: 35% de solo de jardim, 35% de agulhas maduras ou turfa ácida, 15% de areia, 15% de humus. Misture bem os ingredientes e faça o tratamento térmico. Para um arbusto jovem, a quantidade de turfa pode ser ligeiramente aumentada, para que a terra seja acidificada. Para um adulto, as proporções descritas acima são suficientes. Fertilizantes e adubos. Fertilize com nitrogênio uma vez por estação na primavera, após o corte das videiras. Se continuar a alimentar com nitrogênio, a planta produzirá muita massa verde, o que afetará a qualidade da frutificação. No futuro, use fertilizantes de fósforo e potássio. Alterne entre os dois, alimentando a cada 15 dias. Durante a frutificação, é permitido usar apenas adubo. Após a frutificação, passe a usar sal de potássio e superfosfato. Transplante. O vaso para a actinidia chinesa deve ser grande o suficiente. Para começar, pegue um de 12 litros. Aguarde algum tempo após o transplante, para que a terra seja compactada, e insira 4 suportes de 2 metros nas bordas do recipiente. Para permitir que as videiras se torçam e se ancorem, trança os suportes com arame em 3 níveis, a uma distância de 50 cm. Nos primeiros 2 a 3 anos, a actinídia não precisa ser transplantada, apenas podada. Em seguida, observe as circunstâncias. Se você notar que o crescimento da liana diminuiu, isso significa que ela ficou apertada e precisa de um vaso maior. Como as raízes do kiwi estão localizadas principalmente na superfície, escolha um recipiente que não seja muito profundo, mas suficientemente largo.
Certifique-se de que haja orifícios de drenagem para permitir que o excesso de líquido transborde. Caso contrário, as raízes poderão apodrecer. A Actinidia chinensis libera odores que são excepcionalmente atraentes para os gatos. Para evitar que o animal estrague a liana, você deve limitar seu acesso à planta. Poda e modelagem da trepadeira. O kiwi cresce muito rapidamente, atingindo de 7 a 9 metros. Portanto, não se pode prescindir de ajustes de altura. O cipó precisará ser cortado em seu primeiro ano de vida. Quando tiver se estendido por 30 cm, escolha um cal que será o cal central e envolva-o em torno do suporte. Quando 5 botões tiverem se formado nele, corte-o. Deixe mais alguns brotos laterais grandes crescendo ao longo do suporte horizontal. Remova o restante sem piedade. No futuro, livre-se também dos novos caules que surgirem. No segundo ano, os brotos remanescentes produzirão ramos. No verão, faça a poda de modo que restem 2 brotos em cada um deles. Corte continuamente os brotos adicionais. Depois de mais um ano, novos brotos surgirão dos botões restantes e as primeiras flores aparecerão por baixo. No verão, corte os brotos de frutas, deixando de 5 a 6 folhas. Comece a contar após o último fruto. Após a colheita no final do outono, aperte-os em 1 a 2 botões. No quarto ano, novos brotos surgirão a partir deles. Os kiwis com mais de 5 anos requerem poda de rejuvenescimento a cada 3 a 4 anos. Não importa se é macho ou fêmea, é melhor fazer isso no outono. Remova todos os galhos murchos, bem como os fracos. Os ramos laterais também precisam ser pinçados no nível dos 2 botões inferiores. Se não for podado o suficiente, os frutos formados podem cair, pois os actinídeos não terão força suficiente para segurá-los. Na primavera, não faça nenhuma poda. Durante esse período, a planta está se desenvolvendo ativamente. Se você cortar os galhos, muito suco será liberado, o que prejudicará o desenvolvimento posterior do arbusto. A floração e frutificação. Normalmente, a actinídea floresce pela primeira vez 5 anos após o plantio. Mas, em condições ideais, isso pode acontecer mais cedo, em 3 a 4 anos. O estágio ativo da floração começa em maio e dura até junho. A cor das flores depende da variedade. Varia de branco a roxo. Durante a floração, há uma fragrância leve e agradável como a de uma rosa. Se você planeja obter frutos, plante 2 arbustos, um macho e uma fêmea. Isso permitirá a polinização cruzada. Na época da floração, torne-se uma abelha e transfira o pólen de um para o outro usando uma borla. As flores femininas podem ser distinguidas pela presença de um pistilo com um estigma acima dos estames subdesenvolvidos. As videiras masculinas têm apenas estames bem desenvolvidos. Se houver mais flores masculinas do que femininas, tente enxertar de um arbusto feminino em um arbusto masculino. É desejável fazer isso para aumentar o número de frutos, pois os machos não os formam, eles são necessários apenas para a polinização. Um arbusto macho é capaz de polinizar de 10 a 12 fêmeas. Se houver muitos frutos, afina os ovários ou os quilos ficarão pequenos. Propagação. Há vários tipos de propagação de actinídeos, por enxertos, estacas, sementes, enxertos. Cada um deles tem suas próprias peculiaridades. Propagação por brotos. Para obter uma nova planta, o broto do arbusto principal não precisa ser cortado. Coloque-o ao lado de um recipiente oblongo. Coloque o fundo com 2 cm de drenagem e despeje a mistura de solo por cima. Faça um sulco de 4 a 5 cm de profundidade e coloque a parte superior da liana nele, pressionando bem a parte superior contra o solo. Regue o broto junto com o arbusto principal com bastante frequência e umedeça o ar ao redor da planta. À medida que novos brotos se formarem, adicione terra, compactando-a. Esse método de propagação não lhe causará muitos problemas, exceto pelo fato de que você precisará liberar espaço próximo ao vaso principal. Você obterá vários novos espécimes do mesmo sexo a partir das mesmas videiras mãe. Propagação por estacas. As estacas são retiradas dos caules das semi-árvores, cortando-as de modo que pelo menos 3 botões permaneçam. É melhor fazer isso no verão, quando os brotos ficam marrons. Corte logo abaixo do botão inferior em um ângulo oblíquo. Acima do superior, deixe cerca de 1 cm de cal. Coloque-o em um copo de água, adicionando um pouco de cornavim. Deixe de molho por meio-dia. Depois disso, planta no solo, adicionando um pouco de areia e turfa. Não se esqueça de que deve haver uma camada espessa de drenagem no fundo. Coloque as mudas em um ângulo. Certifique-se de que o broto superior esteja acima do nível do solo. Cubra a parte superior com uma garrafa plástica com fundo cortado e coloque-a em um local quente e iluminado. Remova a garrafa todos os dias para arejar, sem esquecer de regar o solo e umedecer o ar ao redor. Após um mês,
As mudas devem enraizar e podem ser transplantadas para um local permanente. No inverno, você também pode cortar estacas de caules lenhosos, embrulhe-as e coloque-as verticalmente em uma caixa com areia. O cômodo onde elas serão armazenadas deve ser fresco. No final do inverno, as estacas terão-se enraizado e a única coisa que resta a fazer é plantá-las. Esse método é bom porque você sempre sabe qual será o sexo das mudas. Os kiwis cultivados com estacas podem florescer e dar frutos em 2 a 3 anos. Propagação por sementes. As sementes podem ser obtidas de frutos maduros. O recipiente para o plantio de sementes deve ser raso, mas oblongo. Coloque no fundo uma camada de argila expandida e despeje a mistura de solo por cima. Faça furos centimétricos. Coloque as sementes neles e cubra a terra sem compactar. É melhor fazer isso na primavera. É nesse período que as sementes de kiwi têm a melhor taxa de germinação. Coloque um filme ou vidro sobre a parte superior para criar um efeito estufa. Quando as sementes tiverem germinado, remova a cobertura todos os dias para arejá-las. No início, não por muito tempo, mas aumente gradualmente o intervalo de tempo. Após cerca de um mês, as primeiras folhas devem se formar. Quando elas estiverem de 3 a 4 pedaços, você poderá transplantar com segurança os brotes para vasos separados. Nesse caso, reduza a quantidade de turfa no solo e adicione mais cernose. As raízes das videiras são muito finas, portanto, manuseie-as com cuidado para não danificá-las. Cultive por brotos. Ao transplantar os actinídeos, você pode separar os brotos das raízes e plantá-los em vasos separados. Use solo para frutas cítricas e regue as plantações com frequência. As raízes devem brotar rapidamente. Doenças e pragas. O kiwi quase nunca fica doente e, dentre as pragas, ele pode ser atacado apenas por ácaros, e isso se a umidade do ar for insuficiente. Nesse caso, lave urgentemente o arbusto com água diluída com sabão em pó e, em seguida, pulverize com tintura de alho. No futuro, certifique-se de que o ar não esteja muito seco. Ao outro extremo, com rega excessiva e umidade excessiva, as raízes podem começar a apodrecer e desenvolver doenças fúngicas. Para começar, seque a liana e depois rega exclusivamente com uma solução de manganês. Faça isto por pelo menos um mês. O solo muito alcalino pode levar à clorose. Você perceberá esse problema pela mudança de cor e lentidão das folhas. Para salvar a actinídea, nesse caso, será necessário usar solo ácido e regar com acidificação. Erros de cuidado. Monitore cuidadosamente a planta para perceber mudanças em sua aparência e tome imediatamente as medidas adequadas. 2 pontos. As folhas perderão o tônus, ficarão caídas e cairão se o kiwi não tiver umidade. Regue o arbusto em abundância e ele se recuperará rapidamente. Folhas finas e pálidas indicam falta de luz. Leve-o para uma janela ao sul ou ilumine-o com um fitolampo. As folhas ficam pequenas, amarelam e os pecíolos ficam vermelhos, devido à falta de nitrogênio. Aplique fertilizante de nitrogênio sob a liana. As folhas murcham, ficam marrons e começam a se desintegrar se houver falta de potássio no solo. As manchas marrons são causadas por queimaduras solares. Proteja a planta da luz solar direta. As folhas escuras e pequenas tornam-se escuras e pequenas devido à deficiência de fósforo. Manchas úmidas na parte inferior dos brotos aparecem quando o kiwi é regado em excesso ou quando está muito frio. Propriedades medicinais. A actinídea chinesa é cultivada não apenas para fins de paisagismo, mas também por seus frutos saborosos e úteis. Frutas. Eles contêm muito ácido ascórbico, o que significa que são capazes de combater vírus e infecções, aumentando a imunidade humana. O potássio na composição do kiwi melhora significativamente a condição do coração. A fibra afeta favoravelmente o funcionamento do trato gastrointestinal. Com a vitaminose, as frutas são consumidas na forma crua ou dão tratamento térmico e as utilizam na forma de sucos, compotas, geleias. Casca de árvore. Uma tintura de casca ajudará a acalmar e aliviar um ataque de dor de cabeça. Uma decocção da casca do kiwi também pode ser usada para enxaguar a boca em caso de gengivas inflamadas ou estomatite. Casca de bagas. Compressas com casca de bagas frescas são aplicadas para curar feridas rapidamente. Como você pode ver, o processo de cultivo da actinídea chinesa é fascinante e não muito problemático. Não deixe de tentar coletar as sementes de uma fruta madura e plantá-las no parapeito da janela. Além de linda, ela será deliciosa.